Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, que iniciamos o nosso programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nós estamos na última semana do ano litúrgico. É a 34ª semana do tempo comum. Ontem nós celebramos em toda a igreja a solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo. Sim, é com esta fé no Cristo Rei e Senhor do Universo que nós nos encontramos no programa de hoje. Vamos meditar juntos o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas 21, do versículo 1 ao versículo 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós nos deparamos com os ensinamentos de Jesus, nós ficamos impressionados com a lógica do reino de Jesus. É uma lógica, muitas vezes, bem diferente daquela lógica em que vivemos. Por quê? Jesus ensina que são bem-aventurados os pobres em espírito. E essa pobreza evangélica, ele louva no Evangelho de hoje. Lá no Templo de Jerusalém, os ricos depositavam ofertas grandes para o Templo de Jerusalém. E de repente se aproxima uma pobre viúva que depositou apenas 2 moedas. E Jesus nos chama a atenção para o valor infinito da oferta desta pobre viúva. Justamente por quê? Porque ela ofertou tudo quanto tinha para viver. Esta mulher foi generosa, tocada pela graça de Deus. Esta mulher vivia segundo a lógica do reino de Jesus. Irmãos e irmãs, todos nós devemos viver a bem-aventurança da pobreza evangélica, independentemente da nossa condição financeira. O mais importante é que façamos de nós mesmos um dom agradável para Deus, um dom para Deus. Se estivermos dispostos a ofertar a própria vida, o próprio coração, os próprios dons, os próprios talentos para a glória de Deus, certamente estaremos também dispostos a ofertar os bens materiais para, por exemplo, socorrer os irmãos e irmãs mais necessitados, para ajudar obras sociais, obras de igreja que promovem um imenso bem a tantas pessoas. Quantas obras sociais, quantas obras de igreja que vivem uma vida dedicada ao bem dos mais necessitados, crianças abandonadas, crianças órfãs, pessoas enfermas, pessoas que foram até mesmo abandonadas na sarjeta da vida, na sarjeta das nossas cidades. Enfim, obras que se dedicam à promoção do bem e da saúde dos idosos, que também foram abandonados pelos seus entes queridos. Enfim, obras de evangelização, como por exemplo a Canção Nova e tantas obras de evangelização que procuram propagar o Evangelho de Jesus. Devemos ajudar essas obras, fazer também a nossa oferta material
porém sempre motivados pela pobreza evangélica, ofertando nossa vida. É dessa forma que também nós iremos proclamar o senhorio de Jesus. Como ontem nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo, uma das formas de proclamar o senhorio de Jesus é não se deixar escravizar pela ganância, pela avareza, não se deixar dominar pelo egoísmo. É meu, eu me preocupo somente comigo mesmo, com o meu bem-estar, nesta insensibilidade em relação ao bem dos irmãos. Peçamos a Deus que nos dê essa graça, que o próprio Jesus, o Filho do Pai das Misericórdias, Ele interceda por nós junto ao Pai, para que tenhamos esse coração bem-aventurado. O coração que sabe viver a bem-aventurança da pobreza evangélica, do desapego, a capacidade de ofertar a própria vida, até mesmo em termos vocacionais. Certamente existem jovens que estão me acompanhando. Eu quero dizer para você, jovem, você moça, você rapaz, seja generoso para com Deus. Não tenha medo de ofertar a sua vida numa consagração religiosa, na vocação sacerdotal, oferta integral, oferta de todo o coração a Deus. E para isso, viva, meu irmão jovem, viva, minha irmã jovem, a pobreza evangélica. Peça a Jesus, o Filho do Pai das Misericórdias, que lhe conceda a graça desse coração generoso, esse coração que não se apega a nada e a ninguém, mas que vive a graça da adoração a Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas e por causa do amor de Deus, o amor aos irmãos. É com esse espírito que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias e em seguida daremos a bênção aos objetos de piedade e também a água que você traz consigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo cheio de fé e esperança. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E de um modo especial, abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais alegria o compromisso batismal. E sobre todos vós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.